Seguinte, nós vamos falar de interferência. Interferência do quê? Interferência de ondas, obviamente, tá? E quando é que ocorre a interferência? Espera aí. Quando é que ocorre a interferência? A interferência vai ocorrer quando... Espera aí. Quando ondas se encontrarem na mesma região do espaço. Então, quando essas ondas estão na mesma região do espaço. E talvez até mais importante, bom, claro que isso aqui é necessário, mas que essas ondas sejam de mesma natureza. Como assim, professor? Onda mecânica não interage com onda eletromagnética. Ou se interage, a gente até desconsidera. Então, essas ondas, elas precisam ter a mesma natureza. Então, o som interage com o som, a onda eletromagnética com a onda eletromagnética, a onda gravitacional com a onda gravitacional, e por aí vai. Tá? E próximas, né? Então, por exemplo, a radiação gama ela tem uma frequência muito alta, a ondas de rádio uma frequência muito baixa. Então, provavelmente essas ondas acabam também não interagindo entre si. E quais são os tipos de interferência que nós vamos ver aqui hoje? Nós vamos ver a interferência construtiva, a destrutiva e a... Vou colocar intermediária, não sei se essa palavra foi estranha. E a interferência parcial, vamos colocar essa palavra que fica melhor. Parcial, tá? O que é interferência construtiva e quando que ela ocorre? A interferência construtiva é aquela que ocorre quando você tem um aumento da amplitude dessa onda. Então, duas ondas ou mais, a gente vai estudar só de duas em duas, duas ondas ou mais se encontram numa região e naquela região a amplitude resultante é maior do que a das ondas individuais. Tá? A destrutiva é quando você tem... Como que eu posso colocar assim? Não quero usar a palavra... Peraí, deixa eu pensar. Quando você tem... Meu Deus, qual que é a palavra? Fugiu? Tá, aqui eu vou colocar assim, ausência, vai. Quando você tem ausência... Oh, meu Deus. Ausência de amplitude. Então, naquela região que as ondas se encontraram, elas se cancelam e você não tem amplitude nenhuma. E a parcial, como o próprio nome diz, está nesse meio termo. Tá? Você tem uma amplitude média, uma amplitude intermediária. Vou colocar aqui porque a média da intermediária. Intermediária. A média dá a noção de somar e dividir por 2, o que não é verdade. Tá? Então, são esses três tipos de onda de interferência. A construtiva, você tem um reforço de sinal. Então, se você tem algum sinal eletromagnético, por exemplo, aqui você tem o reforço. Na destrutiva, você tem a aniquilação da onda. Naquela região, você não tem sinal nenhum. E a parcial, aí é meio termo, tá? Não vou colocar meio termo, porque é muito feio. Quando é que esses efeitos, essas interferências ocorrem? Na onda construtiva, eu tenho aqui uma onda. Tá? Eu tenho dois pulsos, um pulso vindo para cá e um pulso vindo para cá. E eu tenho amplitudes nesses pulsos, tá? Que é essa parte, essa levantadinha aqui, ó, que é a A e A. Esses pulsos vão um na direção do outro, tá? Como está na mesma corda aqui, provavelmente com a mesma velocidade. Deixa eu só puxar um pouquinho para cima aqui. Ah, minha cabeça ficou na frente. Bom, qualquer coisa depois eu faço a última separada. Você tem essa situação, esses pulsos vão se encontrar, e na hora que eles se encontram, esses calombinhos, essas cristas vão se somar, e eu terei um pulso com maior amplitude, algo mais ou menos assim, ó. Exatamente no momento que eles se encontram. Aqui eu tenho
Perdão, 2A. Aí você fala, tá, professor, aí se encontra e acabou? Não, não acabou por quê? Porque existe um dos princípios da ondulatória, que vocês conhecem, que é a independência, que serve muito para a luz, né? A independência dos raios luminosos, que as ondas, depois que elas se encontram, elas continuam como se nada tivesse acontecido. Então, o pulso que vinha da direita para a esquerda segue pela esquerda, e o pulso que estava indo da esquerda para a direita segue para a direita, com seus tamanhos, com suas amplitudes originais. Tá bom? Então, isso aqui é para construtiva. Oh, meu Deus. É isso aqui que vai acontecer. Naquela região você tem, nesse ponto, a interferência acontecendo. Tá? Claro que normalmente os pulsos não ocorrem, esses calombinhos, essas cristas, esses vales separados. Eles aparecem em vários seguidos, né? Então, isso é construtiva. A destrutiva, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou apagar a parcial. Depois eu faço na outra. Eu vou escrever de novo isso, tá? Então quem não copiou não tem problema. Eu vou. A destrutiva eu vou fazer aqui embaixo. Na destrutiva, eu tenho uma onda, uma corda, né? Por exemplo, aqui. E eu tenho pulsos com fases inversas. Então eu tenho um pulso vindo para cá e um pulso vindo para cá. Esses pulsos têm a mesma amplitude. Espera aí que eu coloquei a cor errada com amplitude aqui. Mesma amplitude A. E aí o que acontece? Isso não, apostila nova. É o primeiro módulo da apostila nova. Eu achava que era na velha, mas era na apostila nova. Agora que eu vi tua pergunta aqui. Essas ondas estão indo uma direção da outra. Quando elas se encontram, o calombinho para cima anula o calombinho para baixo. E aí você tem algo mais ou menos assim. Tá? Aqui eu tenho o momento da interferência. Então, quando aquelas ondas se encontrarem, interferência. Quando esses pulsos se encontrarem, eu não terei mais nenhuma amplitude. Só que é só nesse ponto. Por quê? Porque depois que eles se encontram, eles seguem um caminho como se nada tivesse acontecido. Então eu tenho o pulso que ia para a esquerda vai para a esquerda e o pulso que vinha para a direita vai para a direita. Então fica assim, ó. Então aqui eu tenho amplitude, tá? Eu tenho esse aqui seguindo para cá, esse aqui seguindo para cá. Certo? Então, isso é interferência destrutiva naquele momento que elas se encontram. Depois é como se nada tivesse acontecido. Igual eu falei, ondas, principalmente ondas eletromagnéticas, não são só pulsos. Você tem uma onda contínua. Então, quando você tem interferência, meio que ocorre numa determinada região aquele tipo de interferência. Na aula da semana que vem, nós vamos ver como a gente consegue calcular essas interferências a partir das posições das fontes. Então, tem uma torre 20 km daqui e uma torre de transmissão de sinal a 30 km daqui. Nesse ponto que eu estou, como vai ser a interferência? Dá para fazer esse cálculo. Que eles precisam fazer esse tipo de cálculo também quando vão fazer show em estádios, lugares grandes, porque dependendo do lugar que você colocar as caixas de som e o tipo de som que ela está emitindo, se é o grave, se é o agudo, você tem regiões em que o som não está alto, o som fica bem baixinho, mesmo tendo um monstro de som. Em estádio é mais comum, tá? Nessas arenas abertas, que é essas arenas que tem... Quando eu falo arena, não estou falando dos novos estádios de futebol, estou falando arena. Você tem o palco e você tem só um... Como que eu posso explicar, gente? Tipo o anfiteatro grego, que só tem uma subida, não é fechado, aí é um pouco mais tranquilo, tá? Porque aquele próprio formato serve como uma concha ali de reflexão do som e fica um pouquinho melhor. Mas no estádio que é fechado, eles têm que ter esse cuidado onde que eles colocam as caixas de som para regiões, principalmente no gramado ali, não terem o som mais apagado, um som bem mais baixo, mesmo estando torando a caixa de som, tá?
essas duas. Vamos para parcial, deixa eu só perguntar. Querem tempinho para copiar? Não precisa? Como que tá a situação aí? Sossegado? Acho que não precisa, eu tirei print. Beleza, então. Então vamos lá. Se alguém precisar que volte, gente, só dá um berro aí. Vamos para parcial, então. Na interferência parcial, igual eu falei para vocês, você tem uma amplitude intermediária. Isso acontece quando você tem pulsos opostos, né, em fase invertida. Então temos aqui um pulso com menor amplitude. Aqui e aqui. Aqui eu tenho amplitude 5A. Deixa eu mudar de cor aqui da amplitude, peraí. Aqui eu tenho amplitude 5A. E aqui eu tenho amplitude A só. Esses pulsos vão se encontrando até o momento que eles chegam na mesma região do espaço. Quando eles chegam na mesma região do espaço, oh meu Deus, tá difícil fazer uma coisa reta aqui. O pulso que tem maior amplitude vence, porque ele tem mais, né? Ele está mais intenso ali. Então você tem 5A para cima, A para baixo. Eu vou dar uma exagerada aqui, tá? No meu desenho. Quando você tem a interferência, você vai ter aqui um pulso de uma amplitude de 4A. Esse 4A é o 5A menos o 1A. Tá? Então naquela região você tem uma interferência que não é totalmente destrutiva, mas você diminui a intensidade desta onda. E depois tudo segue como se nada tivesse acontecendo. Pulsinho baixinho para cá e pulso maior. Gente do céu. E pulso maior para cá. Então aqui eu tenho 1A e aqui eu tenho 5A. Tá? Para cá e para cá. Tá? Essa é a interferência parcial. É esse tipo de interferência que mais acontece, que faz com que você esteja dentro da sua casa, por exemplo. E aí vamos considerar a estrutura da casa, porque a estrutura da casa influencia também, ela pode blindar um pouco em relação às ondas eletromagnéticas. Mas é esse tipo de interferência que acontece quando você está andando de um lugar para o outro, num campo aberto que seja, e você tem mudança do sinal da sua internet, mudança do sinal do seu sinal ali do telefone mesmo, mudança do sinal da rádio, que a rádio começa a ficar com um som ruim, mas ainda está ouvindo, e depois vai ficar com um som bom. É esse tipo de interferência. Tá? A interferência destrutiva seria perder totalmente o sinal. Perder totalmente o sinal é complicado em regiões abertas. A não ser que você esteja num lugar que não tem sinal nenhum, né? Ou você esteja numa, o que a gente chama de gaiola de Faraday, que é uma blindagem que não deixa o sinal entrar ou sair. Mas esse é assunto pro ano que vem. O terceirão, só com a parte de eletromagnetismo que vocês não veem no segundo ano, tá? Então essa interferência parcial é a mais comum, só que normalmente nos exercícios ela não aparece. O que aparece é a construtiva ou a destrutiva. Então tem que ficar esperto com isso aqui, ó. Quem vai ganhar é sempre a amplitude maior. Quem vai determinar para que sentido está esse pulso é a amplitude maior. Ok? Nossa, minha garganta tá horrível hoje. Vou para os exercícios? Ó, o primeiro exercício, gente, eu tava com a apostila aberta aqui, mas eu tive que reiniciar tudo o meu esquema aqui. Por isso que ele demorou para começar a aula, 5 minutinhos. Tá na apostila 9, então abre a apostila 9 aí, você vai achar. Tá nessa, esse aqui é o exercício. A página que tá, eu não sei, se alguém abrir aí e achar, por favor, me avise que eu coloco aqui a página. Bom, no exercício 1. Em viagens de avião, é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas.
O procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. A propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado é o fato de... Bom, se você está interferindo nessas ondas, tá? A gente tem que analisar o que pode gerar essa interferência. Vamos aqui, ó. Terem fases opostas. Sim, você pode anular as ondas, né? Os comprimentos na interferência pode ter a anulação daquele ponto. Só que isso vai ser só na região do avião, onde você tem a fonte. Então, provavelmente não é essa a resposta que a gente quer. Serem ambas audíveis. Nem a onda do celular, nem a onda do avião de comunicação é audível. É onda eletromagnética. Terem intensidades inversas. Não existe intensidade inversa. O que existe é fase inversa. Serem de mesma amplitude. A gente já viu que a amplitude está associada à potência. É claro que a onda de transmissão do avião tem uma potência muito maior que as ondas do celular. Então também não é. Então, o que justifica elas terem frequências próximas. Tá? Como assim, professor? O que eu falei para vocês lá no comecinho. A onda gama, os raios gamas, né, que é a onda eletromagnética, não vai interferir com a onda de rádio. Porque eles têm frequências totalmente distintas, muito diferentes. Então, por mais que elas passem pela mesma região, a interferência ali vai ser quase que nula. Tá? Agora, cores, por exemplo, as cores próximas, ou com infravermelho e ultravioleta, aí você pode ter interferência. Elas precisam ter frequências próximas, características fundamentais próximas para que uma interfira na outra. Agora, há 2 pontos aqui. Primeiro, hoje não é mais problema, vamos dizer assim, que você use o celular durante o voo. Ah, professor, mas eles pedem para desligar do mesmo jeito. Sim, eles pedem para desligar do mesmo jeito. Tá? Mas é por segurança. Na aviação tudo é redundante. Ah, tem a chance de 0,01 dar errado. Então vamos pedir para não fazer. Né? Porque se cai, não sobra ninguém. O principal motivo de hoje você ter que desligar o celular até antes do voo começar não é interferência, porque se você pensar assim, ó, a onda do celular vai interferir no avião. Então você no gate ali para embarcar, você já não podia estar usando o celular. Lá você pode. Então assim, não faz mais muito sentido. A questão é a atenção dos passageiros. Se você deixa todo mundo mexer com o celular, tirando o fato que sempre tem um Zé Ruela que vai ligar o som do celular, sabe, uma coisa assim, aqueles avisos de segurança, por onde você sai, por onde você vem, por cinto, tira cinto, arruma bandeja, banco na vertical para decolar, tudo isso é ignorado. Isso é a única coisa que pode, talvez, te salvar se o avião cair. Então, eles pedem meio que por cautela. Mas hoje, se você der uma ligada rapidão lá, primeiro que provavelmente não vai dar torre, né? Porque você vai estar viajando muito alto ali e talvez alguma torre não forneça sinal para o seu celular. Mas é mais por redundância, tá? Você não vai ligar o celular e o avião vai cair. Isso não vai acontecer. Então, vamos para o próximo, da FAMECA, VUNESP. 2 pulsos são produzidos em uma corda distendida e se propagam em sentidos opostos, como mostrado na figura. Após o intervalo de tempo, ocorre a sobreposição dos pulsos. A configuração que a corda assumirá depois de decorrido outro intervalo de tempo, ΔT, está corretamente representada em... Então, olha só, ele fala que as ondas estão vindo, essas ondas vão se sobrepor depois de um tempo, x, ΔT. O que vai acontecer depois desse ΔT? Ou seja, depois que eles se sobreporem o mesmo tempo. Então, no primeiro ΔT, se ele tivesse perguntado, ele não perguntou, eu teria a corda com... Nossa, gente, deixa eu usar um negócio de reta aqui. Assim, no primeiro ΔT. Tá? Que é o que ele fala no enunciado. Se ele tivesse colocado essa alternativa, provavelmente alguém marcaria. Apesar que você tem uma pequena diferença aqui, né? Entre as amplitudes. Então, talvez a amplitude um pouquinho para baixo, mas mesmo assim. O que acontece depois desse ΔT? Depois desse ΔT, tudo segue como se nada tivesse acontecido. O pulso azul que vinha para a esquerda continua indo para a esquerda. E o pulso vermelho continua indo para a direita. Então você tem esta configuração aqui.
Então a resposta correta é a alternativa D. Tá, os pulsos seguem como se nada tivesse acontecido. Ok? Sossegado, gente? Posso continuando aqui? Tem mais 3 exercícios. Professor, Oi. nesse caso, quando eles, tipo, ficar junto, vai ficar pra baixo, né? É que eu... Considerando que o vermelho é um pouquinho maior, ficaria para baixo. Ficaria algo mais ou menos assim, ó. Tá? Opa. Mais ou menos assim, ó. Bem pequenininho, né? Porque a diferença não é muito grande. Então ele poderia ter colocado isso. Tanto que tem 2 respostas que ele coloca como se o C tivesse vencido e carregado, né? Na alternativa C, desculpa. Como se o pulso vermelho tivesse encontrado o azul, ganhado e continuado. Não, mas depois da interferência é como se nada funcionasse. Não é à toa que quando você tá, por exemplo, igual eu falei, sem sinal... Rádio ninguém mais quase escuta, mas se tá sem sinal de celular... Quem mora em fazenda, sítio ou vai bastante sabe disso. Não precisa nem subir no morro. Às vezes você tá numa região ali perto da casa, não sei o quê, que um lugar não dá sinal, você anda 20 metros pra frente dá sinal. Então, tem uma região onde você tem essa falta de amplitude e depois nas outras você terá amplitude normal. Tá? Vamos para o próximo. Estadual do Ceará. Tá bem na minha frente aqui. Pera aí, deixa eu puxar pro lado esse negócio. Cadê? Aqui. A figura abaixo mostra um instantâneo de 2 pulsos que se propagam sem deformação em uma corda. Os pulsos foram gerados nas extremidades opostas da corda, de modo que o representado pela curva tracejada se propague no sentido positivo. Não temos representado pela linha tracejada, né? Então é o azulzinho se propaga no sentido positivo e o outro pulso, o verdinho ali, para o sentido negativo. Assuma que a corda é um meio homogêneo e linear para essa propagação e que os pulsos se propagam a velocidade de 2 metros por segundo. Assim, o pico máximo da direção y da corda 1 segundo após o instantâneo é... Então, olha só, é confuso, mas vamos lá. O pulso da esquerda está indo para a direita, e esse aqui está indo para a esquerda. Tá? Até porque se eles fossem para lados opostos, como a velocidade é a mesma, eles nunca iam se encontrar, né? 1 segundo depois, a gente tem que analisar um ponto da onda, que é o ponto máximo. Então, eu vou analisar esse ponto aqui e esse ponto aqui. Ó, este ponto está a 2 metros. Este ponto está a 2 metros da minha origem. E eles estão em sentidos opostos. Se a velocidade é de 2 metros por segundo, depois de 1 segundo, quanto que vai ter percorrido cada onda? Bom, aqui dá para fazer de cabeça, né? Mas vou fazer aqui na continha só para dar aquela... A velocidade é 2, a distância percorrida, o tempo é 1. Então a distância percorrida é de 1 metro. Então, 1 segundo depois, este ponto vermelho vai estar aqui e este ponto vermelho vai estar junto dele, aqui. Ou seja, eu vou ter as duas ondas na mesma posição do espaço. Aqui eu tenho que tipo de interferência? Construtiva. Tá? Então, as amplitudes se somam. Então, eu preciso somar as amplitudes. Então, a amplitude final é a amplitude de cada uma antes, que é 1 sobre 100, mais 1 sobre 100. A amplitude final, 1 sobre 100 mais 1 sobre 100 é 2 sobre 100. Que, se você simplificar, dá 1 sobre 50 metros. Tá? Então, um segundo depois, essas duas ondas vão estar formando uma onda de amplitude 1 sobre 50 metros. Claro, depois vão continuar como se nada tivesse acontecido. Beleza? O professor vai ser, quando for assim, vai sempre somar? Vai. Se as amplitudes forem diferentes? Também. Tá? Se você pegar a crista de cada onda, se a da onda da direita fosse metade, fosse 1 sobre 200, você somaria 1 sobre 100 mais 1 sobre 200. Mas elas têm a mesma altura aqui, mesma amplitude. Beleza?
Vamos pro próximo. 4. Ixi. Acho que eu coloquei duas questões iguais, hein? Pera aí. Oh, na apostila... Ué. Oh. Na apostila de vocês também tá com um exercício igual? A 1 e o 4? Tá igual, Monte. Ah, então a gente já sabe a resposta disso aqui, então. Aí, ó. Alternativa D. Pronto, fizemos mais um. Vamos para o último, então. Esse aqui é... o NESP. Duas ondas mecânicas transversais e idênticas, 1 e 2, propagam-se em sentidos opostos por uma corda elástica tracionada. A figura 1 representa as deformações que a onda 1, que se propaga para a direita, provocaria em um trecho na corda nos instantes t igual a 0 e t igual a período sobre 4, em que o t maiúsculo é o período de oscilação das duas ondas. Então, olha aqui, essa onda está aqui, certo? Quando ela andar 1/4 do período, o que é 1/4 do período? Aqui eu tenho um movimento completo, tá vendo? Ó? 1/4 do período é você se movimentar um quadradinho para frente. Então tudo isso aqui vai um quadradinho para frente. Tá? Isso aqui que é 1/4 do período. Então você percebe que o ponto C, que estava aqui, ele anda para o ponto D. Para a linha do ponto D aqui. Ele anda um pulo para frente. O ponto D dá um pulo para frente. O ponto B dá um pulo para frente. Tá? Então, todos os pontos vão para frente, só que o ponto A, B, C, D e E ficam na mesma região, né? O que acontece é um movimento. Então, o ponto B está aqui, ele continua aqui, mas essa onda vem para cá e o C que agora vai ficar no ponto mais alto. Então, é isso que está acontecendo da figura 1 para a figura 2, da figura 2 para a figura 3, e aqui a soma das duas ondas. Então, percebam que eu tenho aqui uma crista para cima, uma crista para cima, e aqui eu tenho uma crista para cima com duas vezes os quadradinhos. E aqui o vale para baixo, vale com dois quadradinhos. A figura 2 representa as deformações da onda 2, que se propaga da esquerda para a direita, se propaga para a esquerda, provocaria no mesmo trecho de corda nos mesmos instantes da figura 1. Peraí que deu um aviso aqui para mim, peraí. Ao se cruzarem, essas ondas produzem uma figura de interferência, e devido a esse fenômeno estabelece uma onda resultante que é a figura 3. A figura 3 representa as condições da interferência na região interferência das duas ondas, t igual a 0 e t igual a 4. Então, igual eu falei, aqui embaixo é a interferência das ondas aqui de cima, e aqui embaixo é a interferência das ondas aqui de cima, em coluna, né? A figura que melhor representa a configuração da corda nesse mesmo trecho, devido à formação da onda resultante no instante 3t sobre 4, está representada na alternativa. Então, olha só. Eu vou fazer aqui o esqueminha para a gente desenhar. Pera aí. Aqui são 4 e 4, né? Porque eu tenho um quadriculado aqui atrás. 4 e 4, beleza. Então, eu vou fazer aqui o rolezinho. Tá? Eu vou marcar os pontos, que eu acho que fica mais fácil a gente enxergar. Então, olha só. 3t sobre 4, em relação à onda original, cada ponto tem que andar 3 quadradinhos para frente. Tá? Então eu vou usar a cor azul para a onda 1 e a cor laranja para a onda 2. Tá? Então, em relação a esse primeiro ponto, todos os pontos tem que andar 3 quadradinhos para frente. O ponto A está aqui, tá vendo? Ele vai andar 3 quadradinhos para frente, ele vai ficar aqui, ó. Então o ponto A está aqui, ele vai ficar aqui. O ponto B, 3 quadradinhos para frente. 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. O ponto C vai até sumir daqui, né? O ponto C ele está aqui. Então, ele vai fazer 1, 2. Só que a onda é periódica, não é? Então, se a onda é periódica, esse ponto vai voltar para cá. Ó. Vai fazer assim, ó. 1, 2, 3. Porque como a onda tem um movimento contínuo, né? Então, depois que ele passa por um ponto, ele volta a aparecer no outro. Então, 1, 2, 3. O ponto D. 1, 2, 3. Vai parar aqui embaixo. Opa. E o ponto E, 3 para frente, né?
Então, 1, 2, 3. É isso? Eu acho que eu errei aqui. Ah, eu já fiz, né? Pera aí. Qual que eu não fiz aqui, gente? Eu me perdi aqui. A, B, C... Ah, o D que eu não fiz, né? Não, o D... 1, 2... Ah, o D tá no lugar errado. Pera aí, gente. O D tá no lugar errado. É aqui, ó. Pera aí. 1, 2, 3. Tá certo. E o ponto E... 1, 2... 1, 2, 3. Vai estar aqui também. Ou seja, essa onda vai ter essa cara aqui, ó. Se você analisar essa onda, vai ter essa cara aqui, ó. Agora olha para essa cara. Não é igualzinha essa aqui? É, né? Então, essa onda, que é a onda 1, 3t sobre 4 vai estar igualzinho à onda 2, no período t sobre 4. O que vocês esperam que aconteça quando eu fizer isso para a onda 2? Esses pontos andando para frente. Quando eu fizer isso para a onda 2, ela vai estar igualzinha a essa onda aqui, porque elas têm sentidos de propagação inversos. Então, uma vai ficar sempre o contrário da outra. Então, eu tenho esta onda resultante da onda... Deixa eu até fazer o desenho aqui, peraí. Essa onda resultante da onda... Deixa eu mudar de cor aqui. Roxinho. Essa onda resultante, aquela dos pontos laranjados, da onda 2. Peraí que eu peguei a cor errada. E essa onda vermelha resultante da onda 1. Olha para cá. Eu tenho para cima para baixo, vai cancelar. Aqui está cancelado já, né? É um nó. Para cima para baixo vai cancelar. Para cima e para baixo não tem, tá no nó. Para cima e para baixo vai cancelar. Então, como elas têm sentidos de propagações opostos, no 3t sobre 4 você vai ter de novo a interferência destrutiva. Você não vai ter onda nenhuma. Então elas começam se somando, tá vendo? Ó? Em t sobre 4 elas não se somam. Em 2t sobre 4 elas se somam. Em 3t sobre 4 elas não se somam, elas se cancelam. Em 4t sobre 4 elas se somam. Ou seja, quando a parte de cima do tempo ali sobre 4 é par, você tem construtiva. Ímpar, destrutiva. Então a resposta é uma resposta que seja igualzinha à alternativa... Que seja igualzinho esse desenho aqui. Que, se eu não me engano, é a alternativa D. Olhem para mim, fazendo favor, e falem qual que é a alternativa. Não tenho certeza se é a D. Eu não coloquei elas aqui porque... Não ouvi, jovem. Tá bem baixinho o microfone. D? Eu acho que eu ouvi. Beleza? Deixa eu colocar para chamada aqui, antes que acabe o tempo. Depois fica aquela correria. Pera aí. Pera aí. Ah. Pronto, tá liberado aí para vocês responderem a chamadinha. Certo? Então, jovens, é isso. Eu vou interromper minha gravação aqui no meu computador. Vou deixar aberto aqui até mais um minutinho para vocês responderem a chamada. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente fica à vontade para tirar a dúvida. Para isso nós estamos aí. Certo? Espero que vocês tenham descansado bastante nesse feriadaço de um dia. E nos vemos semana que vem. Beleza? Então, até mais.